A paz do Senhor, amada igreja. Deus abençoe vocês a cada dia. Deus vos guarde. Que a boa mão de Deus esteja sobre vocês. Mais uma palavra para o meu e o seu coração. Livro de Abacuque, capítulo 3, versículo de número 2. Diz dessa maneira a palavra: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no curso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Pais amados, hoje nós temos uma palavra para o meu coração e para o seu coração. A palavra é porque precisamos de restauração, porque precisamos do favor divino, porque precisamos do avivamento. Olha, muitos cristãos estão acomodados, achando que a sua vida está boa assim. Deus não está satisfeito. Ele quer agir com muito mais poder entre nós. Daí a necessidade de avivamento. Então, essa palavra para o meu e para o seu coração, nós vamos pontuar algumas colunas para falar sobre avivamento. Primeiro, por que avivamento? A pergunta é essa: porque é bíblico. O avivamento é um chamamento para nós. Não é fruto de imaginação do homem. Ele tem a sua origem na própria palavra de Deus, como terminamos de ler agora. Então começa a guardar no coração essa: eu preciso do avivamento, porque ele exala das Escrituras, ele sai das Escrituras para nós, é uma palavra de Deus para nós, ele tem um compromisso conosco para nos avivar. Agora basta nós procurarmos o avivamento. Então, a primeira coluna: para que precisamos de avivamento, é porque é bíblico, ele tem a centralidade na pessoa do nosso Deus, que é vivo. Segundo, porque é o método, é o meio de Deus agir em tempos de crise. Oh, pastor, que negócio é esse? Sim, é um método, é o meio de Deus agir em tempos de crise. Estamos vivendo crises alarmadas, grandes. Olha, estamos vivendo uma pandemia, algo assim difícil de se entender, de se encarar. E nesse momento Deus precisa de você avivado para trazer a palavra que ampara o cansado, para que você possa abençoar vidas, ministrar os corações, resgatá-las desse fosso. Olha, foi assim no Antigo Testamento, foi assim antes da Reforma, foi assim também nos dias de Wesley, Finley, Moody, e assim está sendo nos nossos dias atuais. Olha, eu quero dizer para você que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e Deus te quer avivado na presença dele. Deus te quer avivado porque ele, através do avivamento, vai agir nesse tempo de crise que nós estamos passando. Terceira coluna da casa do avivamento, porque precisamos de avivamento. Preste bem atenção, porque a hora em que vivemos é marcada por tremendos desafios. Pastor Enei, crise é uma coisa sim, e tremendos desafios e você encontra dentro da crise. Pecado, preste atenção, vamos analisar alguns. Pecado, frieza, mundanismo, momentos sombrios, indiferença, horas difíceis, adultério, prostituição, poliamor, amor livre, homossexualismo, lesbianismo. Olha mais uma coisa: quebra dos princípios éticos, ganância, frouxidão moral, violência, mentira, desonestidade, pornografia, assolaram desesperadamente, a corrupção bate à porta. Olha, veiculados através de teatro, televisão, cinema, olha, das mídias sociais, olha, censura liberada, hoje no seu smartphone tem tudo isso aí. Ou seja, estamos vivendo um momento de tremendos desafios. Líderes religiosos são motivo de escândalo e escárnio. A Igreja de Cristo é motivo de chacota por apresentadores de televisão, de podcasts, pessoas que estão aí falando, malhando em cima dos líderes religiosos, em cima do próprio Jesus. Olha, vivemos um tempo de idolatria, bruxaria, feitiçaria, superstição. Os jornais informaram recentemente que 10% do clero romano, são alcoólatras, pedofilia no meio deles, grandes escândalos no mundo inteiro, bispos sendo afastados do medo, do desequilíbrio emocional. O mundo está enfermo, está doente, está em chamas.
porque a hora em que vivemos é marcada por tremendos desafios. Precisamos enfrentar para que possamos estar cheios do avivamento para enfrentar esses desafios, esses momentos difíceis que estamos vivendo. Quarta coluna que poderíamos falar, quarta coluna. Porque o avivamento é o mover de Deus no meio do seu povo. É o mover de Deus no meio do seu povo. Estamos cansados de métodos humanos, estratégias humanas, que eu chamo de antropocentrismo. O homem toma o centro de tudo, Deus se afasta, Cristo se afasta, Cristo deixa de ser o centro. Olha só, quantos congressos, inúmeros projetos, muito barulho, poucos frutos. Avivamento é o mover do Espírito Santo. É a igreja nas correntezas de Deus, é o sopro do Espírito Santo. É Deus vindo ao vale dos ossos secos para transformá-los em um poderoso exército. Quando vem o avivamento, aí sim, entramos nos celeiros de Deus, nos apropriamos dos seus tesouros, nos assentamos à sua mesa e saboreamos os seus manjares. Nesse mover, há um derramado Espírito, e então não será o povo cantando, não será o povo cantando, mas sim é o povo adorando, porque ultimamente estão só cantando, mas não estão adorando. E nós temos que começar a adorar a Deus, adorar a Deus, adorar a Deus. A Bíblia Sagrada diz que tudo que tem fôlego louve ao Senhor, tudo que tem fôlego louve, mas louvar não é adorar. Só o homem na sua capacidade intelectual, na sua capacidade de diálogo com Deus, na sua capacidade espiritual, pode adorá-lo. Os outros animais aqui na face da terra podem louvá-lo, mas adorar só o homem foi criado nessa capacidade única de adoração. Então, é porque é o mover de Deus no meio do seu povo. Quinto, vamos falar da quinta coluna, porque é o desejo do coração do povo de Deus. Todo cristão comprometido, enganjado, compromissado, interessado no reino, também aspira, deseja e busca o pleno avivamento em Cristo Jesus, no Espírito Santo. Olha, preste atenção, avivamento revela amor pela causa, amor pela obra, e interesse profundo pelo reino. Só os acomodados, os satisfeitos, os conformados com o status que estão vivendo, que é conhecido como status quo, é que não se interessa por avivamento. Olha, homens ilustres, se nós pegarmos a história, eu estou aqui olhando aqui agora para os livros da história da igreja, eu observando o avivamento, nós podemos falar de Lutero, Wesley, Simon, Finley, David Bride, John Knox e tantos outros se interessaram por avivamento. Um renomado teólogo dos dias atuais, chamado John Stott, que já dorme no Senhor, em seu livro Batismo e Plenitude do Espírito Santo, ele descreve, ele falando, eu creio que posso dizer sem medo de errar, que já há muitos anos criei o hábito de orar para que cada dia Deus me encha de seu Espírito e faça aparecer o fruto do Espírito mais e mais em minha vida. Fruto do Espírito é avivamento, fruto do Espírito é Deus trabalhando de dentro para fora, trazendo o domínio próprio sobre a sua vida. Então, meu amado, comece a pensar porque é o desejo do coração do povo de Deus, porque busca nas entranhas de Deus, ele mergulha nas entranhas de Deus pelo Espírito Santo que sonda as profundidades de Deus. Então você precisa ter esse desejo no coração do pleno avivamento, porque é um desejo do coração do povo de Deus, movido pelo Espírito Santo de Deus. Olha, a sexta coluna, nós poderíamos falar, porque ele nos harmoniza com os propósitos de Deus. O pleno avivamento, olha só, ele te harmoniza com os propósitos de Deus. A virtude e os propósitos de Deus para a sua amada igreja são elevados, altos, sublimes, belos. No entanto, a igreja está capengando,
andando como se de moleta emprestada, sofrendo. Somos uma igreja vacilante e só o despertamento espiritual, só o mover do Espírito Santo levará a igreja a viver o que Deus tem para ela, planejado e preparado. Quando eu começo a observar isso, eu vou no livro de Salmo de número 80. Eu gostaria desse momento de ler com você. Preste bem atenção. Salmo de número 80. A Bíblia Sagrada diz desta maneira: começa a pensar no pleno avivamento, como a graça de Deus, o mover de Deus, a vontade de Deus, a glória de Deus envolvendo a sua vida. Salmo de número 80, versículo de número 10 diz assim: com a sombra dela os montes se cobriram. Com a sombra dela os montes se cobriram, e com seus sarmentos os cedros de Deus. Preste bem atenção. O que nós estamos falando aí? Estamos falando da glória de Deus, da presença de Deus. Nós estamos falando do que aqui? Da profundidades, das raízes que encheu da terra. Deus está se movendo na terra. Deus está trazendo a sua presença sobre nós. Para quê? Para que nós possamos pedir a Ele a cada dia o avivamento, a graça de Deus, a glória de Deus sobre as nossas vidas. Foi por essa razão que o poeta sacro, cantando, escrevendo, diz assim: vem, visita a tua igreja, ó bendito Salvador. Sem tua graça ela murcha e ficará sem vigor. Sem o toque do Espírito, sem o toque do Espírito Santo, a igreja ficará de fato murcha e sem vida. É o Espírito Santo que traz energia à igreja do Senhor Jesus. É como se ele pegasse você e ligasse na tomada, na energia que flui dele para você. Deus quer te capacitar, Deus quer te trazer o pleno avivamento, para que nós possamos estar harmonizados com os propósitos de Deus. Só o avivamento reconduzirá a igrejas aos propósitos eternos de Deus. Por quê? Porque precisamos do avivamento. Essa é a pergunta. Porque ele nos levará a comermos o trigo fino e saborearmos o mel que escorre da rocha. Olha, quando você começa a observar isso, você começa a exaltar o nome do Senhor. Salmo de número 81, versículo 16. Eu o sustentarei com o trigo mais fino e o saciaria com mel que escorre da rocha. Quem é a rocha? A rocha é Cristo. Quem é a rocha? A rocha é Cristo. Lá você tem doçura, lá você tem pão da vida, lá você tem a graça de Deus, lá você tem poder de Deus, lá você pode verdadeiramente viver o pleno avivamento na pessoa bendita de Cristo Jesus, cheio do Espírito Santo de Deus, com a palavra de Deus eterna implantada em vossos corações, que é apta para salvar as vossas almas. Cristo em nós, a esperança da glória. Deus te abençoe, Deus te dê um dia de paz, da presença do Senhor Jesus. Que a boa mão de Deus esteja sobre você, é o que deseja o meu coração. Fica na paz. Fica na paz do Senhor Jesus, seja contigo, em o nome de Jesus. Pastor Enei Lima, Brasília, Distrito Federal.